Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 2 de maio de 2024. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também em composição da Câmara, Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli, Dr. João Marcelo de Oliveira. Também em sessão, Dr. Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, além da presença da colega advogada, doutora Heliópolis, que sustentará oralmente suas razões recursais. Informo que essa sessão é gravada, pois seu término será disponibilizado no canal do TIT, no YouTube. Peço aqui a gentileza de deixar os microfones desligados, só acionando quando forem falar. Como sempre, peço brevidade e objetividade, tanto nas defesas orais quanto na leitura dos votos. E vamos iniciar aqui pelo processo em que há pedido de sustentação oral. É o auto de infração 448.306, HP Comércio Internacional Limitada, relatoria do Dr. Rafael Zulli, verá sustentação oral pelo Dr. Heliópolis, razão pela qual passo a palavra ao relator para contextualizar a acusação. Dr. Zulli, por gentileza. Bom dia a todos. Só deixe-me acostumar aqui no sistema que eu tive que montar, porque eu tive que passar as coisas para esse Note, né? Então eu pluguei o meu HD externo nele, tinha que buscar nele aqui agora, que está em outro lugar, a pauta do dia, pauta do mês, está aqui. Pauta do mês, pauta virtual, nós estamos em maio, dia 2, HP. Esse processo em nome de HP, houve a juntada, eu acho que encaminhei para vocês, né, meus pares, a juntada que está no processo, deixa eu só abrir meu espaço aqui, que eu fiquei apertado. A juntada de memoriais eletrônicos, tá? Este processo aqui em específico, e ele é lento de abrir, esse processo em específico é um processo, né, que cuida de, vou ler as acusações, de faltas relativas ao pagamento do imposto, deixou de pagar o ICMS no montante de Y no exercício de 2009, isso é bom a gente guardar por causa da questão da taxa Selic, né? Decorrente de operações de saída de mercadorias tributárias omitidas ao fisco, isso significa levantamento fiscal, né? Apurado por meio de levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509 do... Vou abrir mais espaço aqui, senão eu não consigo mexer no teclado. 509 do regulamento do ICMS, conforme se demonstra pelas cópias dos documentos juntados, em anexo, está demonstrado na ficha resumo do levantamento específico. Tá, levantamento fiscal nós temos dois tipos, né? Que é o geral e o específico, que houve uma diferença de saídas de pneus e câmeras calculado a alíquota de 18%, que resultou no imposto de R$ 93.000, alguns quebrados. Embora os produtos sejam abrangidos no regime do ICMS, ST, pneus e câmeras, por força dos artigos 310 e 311 do regulamento, está sendo cobrado imposto normal na saída, lógico, porque se for apurada a diferença, cai por terra o 310. Né? Devido a esse estabelecimento ser atacadista e o ST ter, neste estado de condições, estado de transferência para filiais do Paraná e Santa Catarina, quando das transferências das mercadorias importadas, em anexo, segue ficha resumo demonstrativo de notas fiscais. O item 2 deixou de pagar imposto no valor de tanto, e o exercício já é 2020, decorrendo de saídas, operações de mercadorias tributárias omitidas ao fisco. Vou dizer que o resto é igual, a única coisa que muda é o fato que o fisco fez 2019 e 2020. O item 3 deixou de pagar o ICMS também, ST no exercício de 19,
Decorrente do mandamento fiscal de saídas omitidas ao fisco, ICMS-ST, apurado por meio de levantamento fiscal, conforme demonstra pelos cópias dos documentos dados, no levantamento específico efetuado, foi apurado saída de mercadoria no sistema previstas nos artigos também 310. O 4 também deixou de pagar imposto ICMS-ST, tá? Também no período de 2020. O 5, a infração de tratamento fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem. Por quê? Vamos parar no recebimento, porque ele recebia no período de 19 mercadorias tributadas sem documento fiscal no valor de tanto, sendo que os supracitados valores foram apurados por ele também de levantamento fiscal. O item 6 recebeu no período de 20 mercadorias tributadas sem documento fiscal, sendo que os supracitados valores também foram apurados por meio de levantamento fiscal. O 7 deixou de pagar imposto no período de 2020, conforme demonstrativo anexo, apurado por meio também de levantamento fiscal, realizado com base no 509. A empresa, no cálculo do inventário, subavaliou vários itens no final do estoque, ocasionando um valor menor do valor total do inventário. Para o nosso cálculo, foi considerado o valor da média ponderada na entrada mais do estoque inicial, confrontando com o valor do preço médio considerado o cálculo da empresa no estoque final. Sobre esta diferença, foi calculado, então, o imposto na base de 18% em razão da subavaliação. São esses os itens que nós vamos discutir neste processo, cuja notificação ocorreu em 6/7 de 2022. O contribuinte traz vários e fortes argumentos, tá? Iniciando pela arguição de nulidade O áudio, Zuli. Dr. Zuli, me escuta? Seu áudio. Sim, quando eu cliquei no meu teclado, ele apagou meu áudio. Pronto. Preliminarmente, a nulidade, eu estou com 2 teclados aqui também diferentes. Preliminarmente, a nulidade do auto de infração por afronto ao artigo 142 do CTN, tá? E do decreto 54.486, que é o nosso regulamento, né? Efetivamente, quanto ao item 7, a autoridade fiscal emprega a modalidade de levantamento fiscal econômico, ou seja, identifica diversas diferenças de receita mediante cálculo aritmético simples para levantamento fiscal comum, tá? E, assim, nesse sentido, ela traz vários argumentos relativos à nulidade, à influência do excesso de estoque, à quantidade de alguns produtos, enfim, tá? Traz vários e bem fundamentados argumentos em relação à sua defesa. Traz várias observações também, tá? Uma coisa que ela fala também é o chamado erro de concepção quanto à regular escrituração dos itens, tá? Vou entrar aqui. Eu preciso trocar isso daqui de lugar. Pois eu troco. E aí diz, apesar de terem sido registrados no FDS, essas modificações não foram consideradas pela autoridade fiscal. Aí ele fala nos omissos, enfim, traz substanciosa defesa, tá? Que eu a transcrevi dentro da medida do possível, quase que em seu interesse. Fala nas omissões, enfim, tá? Prossigo. É muito lento para subir isso, meus amigos. Brincadeira. Desculpe. Não sobe tudo bem. Faço o exposto, ele requer que seja colhido preliminar, seja julgado totalmente procedente, enfim. Aos de praxe, o fisco se manifestou, a acusação foi julgada totalmente procedente, o contribuinte ingressa com recurso ordinário, segue a mesma linha de argumentação da sua defesa e, efetivamente,
nós chegamos na data de hoje. Eu abro a oportunidade para a sustentação oral, tá? Eu vou tentar digitar nesse novo teclado. Só um segundinho que eu vou ver como é que eu vou fazer isso, que eu não me dei conta disso, tá? Então, deixa eu trocar os espaços aqui, só não desligue. Destaque. A senhora tem 15 minutos, por gentileza, para fazer a sustentação oral, que eu vou, cadê meu mouse, tentar... Bom dia a todos. Vossas Excelências me escutam? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui perante esta Câmara. Neste processo, a empresa é uma empresa atacadista que vende, comercializa pneus e câmaras de ar. Nós também fizemos a sustentação oral na sessão passada, perante esse tribunal, no seguinte sentido, e um dos principais argumentos, não é, de nossa defesa é que, efetivamente, não houve e não há omissão de entradas ou saídas a consubstanciar esse auto de infração. E por quê? Qual foi o equívoco aqui do contribuinte? De fato, houve um equívoco, mas um equívoco de escrituração. A autoridade fiscal ela se baseou para esse lançamento no SPED e nas informações que constavam no inventário da empresa, né? Estoque e inventário. Porém, o contribuinte, a empresa HP, ao registrar as suas informações nos arquivos de estoque e de inventário, levou a erro a autoridade fiscal. Por quê? Esse levantamento pela autoridade, como eu acabei de dizer, levou em consideração o SPED, onde constam todas as notas escrituradas pelo contribuinte, e levou em consideração os blocos K e H, que são transmitidos para o sistema da Cefaz através de informações próprias do contribuinte, ou seja, não são arquivos que são necessários e são registrados conforme as notas fiscais. Esse sistema é utilizado internamente pelo contribuinte e essas informações são levadas aos blocos K e H, como qualquer outro. No caso da HP, ela não levou todas as informações das notas fiscais que já estavam registradas no SPED. Ou seja, tínhamos todas as notas registradas no SPED e na quantidade das mercadorias que foram levadas aos blocos K e H, não constaram todos os registros de todos os produtos que estavam naquelas notas, o que gerou efetivamente a diferença. Então, na tentativa de comprovar todas as alegações, nós apresentamos item a item da defesa, mostrando todas as diferenças apuradas pela autoridade fiscal. Como exemplo, para que Vossas Excelências tenham conhecimento, só a título de exemplificação, por exemplo, um código produto 500100FX. Então, nós apuramos que a diferença no registro de inventário foi decorrente de 24.000 unidades, 24.677 unidades, objeto de tais notas fiscais. Isso foi feito item a item da fiscalização, demonstrando que não houve essa omissão de receitas, nem de entradas nem de saídas. Ainda a comprovar nossas alegações, nós juntamos, embora ainda em recurso ordinário, um laudo pericial, na tentativa de comprovar e de que realmente ficasse estabelecido que não houve essas omissões de entrada ou de saída. Esse laudo, embora ele não tenha sido aceito pelo tribunal como uma prova, na sessão passada, os julgadores entenderam que haveria indícios, sim, da regularidade das operações do contribuinte. E, em razão disso, os autos foram baixados para diligência fiscal.
para que a autoridade fiscal apurasse se houve ou não essas diferenças com base nos argumentos descritos no recurso. Então, este tribunal determinou que a autoridade fiscal respondesse, item a item, as diferenças apontadas pelo contribuinte em seu recurso. Contudo, a autoridade fiscal não realizou o seu trabalho. Simplesmente respondeu de forma genérica, dizendo, até dizendo que seria óbvio que, se fossem apontadas diferenças, se terminariam, por exemplo, essas omissões de receitas. Mas ele não levou em consideração que nós não estamos apresentando diferenças aleatórias. Nós não estamos apontando que essa omissão de receita não estava descrita no bloco K, então inclua determinada quantidade de produtos. Não foi assim o trabalho realizado pelo contribuinte. O contribuinte identificou quais eram as notas fiscais que não estavam registradas no bloco K, no bloco AK e no bloco H, cujas diferenças representavam efetivamente essa quantidade de supostas omissões de entrada e de saída. Então, a autoridade fiscal não fez o seu trabalho e, em razão disso, nós pedimos pela nulidade do presente auto de infração, por estarem comprovadas que não houve as omissões de saída e de entrada acusadas aqui contra o contribuinte, não é? Além disso, existe uma outra infração que foi atribuída à contribuinte, que seria uma subvalorização dos estoques. Sob este ponto, em primeiro lugar, né, se não há diferenças de omissões de entradas e de saídas, cai por terra também esta infração. E, em segundo lugar, que uma eventual subvalorização de estoques não representa falso gerador de CMS. Pode representar, eventualmente, fato gerador de outros tributos federais, mas isso não significa circulação de mercadoria e não significa que esse estoque, eventualmente subvalorizado, irá representar omissão de entradas ou de saídas. E, além de tudo isso, nós sabemos que o trabalho aqui da fiscalização é realizado por presunção. E, em razão disso, foi aplicada a alíquota de 18%. Mas essa presunção pode ser elidida mediante prova do contribuinte. E nós aqui acostamos todas as notas fiscais, apresentamos as notas, os registros, para informar e comprovar que a empresa não realiza operações tributadas a 18%. Mais de 95% das operações do contribuinte são operações decorrentes de operações de importação e que são tributadas à alíquota de 4%. Então, ainda que fosse cabível uma eventual diferença de imposto, jamais poderia ter sido tributada a uma alíquota de 18%, já que a empresa efetivamente comprova que suas operações são tributadas a 4%. E ainda voltando um pouco a essa questão da subavaliação, um outro fato importante é que não há nenhuma nota fiscal comprovada de que o contribuinte estava utilizando efetivamente um preço abaixo do mercado. Então, essa infração que está sendo atribuída ao contribuinte de subvalorização do estoque em razão de uma venda a preço abaixo do que o da compra, também essa infração é elidida em razão da comprovação do contribuinte de que não há nenhuma nota fiscal emitida com um preço abaixo do mercado. Então, essas são as principais alegações, de forma bem resumida, que o contribuinte vem trazer. E gostaríamos realmente de reiterar que a autoridade fiscal, intimada por esse tribunal a se manifestar sobre todas as alegações, item a item, nota a nota,
do que o contribuinte apresentou, ela não respondeu a contento, simplesmente informou características genéricas, dizendo que não poderia ser realizado, que está correto o lançamento, mas não respondeu item a item conforme determinado por esse tribunal, sendo este mais um motivo da nulidade da improcedência do presente auto. Então, eu fico à disposição para Vossas Excelências para qualquer resposta. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Devolvo a palavra ao relator, doutor Zuli. Parabéns pela sustentação oral, muito objetiva, muito didática, abordou todos os itens, né? E examinando, o exame que eu faço nos autos, eu não vejo que tenha assim preliminares objetivas, né? Que há essa arguição de nulidade, né? Também destaco que a versão de PIS bem analisou a matéria, e tudo isso que é posto eu vou analisando ao longo do processo, então, tá? Eu descrevo todas as acusações, tá? Para poder situá-las, e digo o seguinte: examinando os autos, observo que o processo pode ser inserido com elementos e com provas de informações, conforme detalhada, demonstrativa e documentos anexos ao AIN. Trata-se de recurso ordinário, contradição proferida pela unidade de julgamento de Santos, que julgou procedente o auto de infração, a saber, infração fora em discussão no presente trabalho fiscal, 7 itens distintos. Nossa, o que entrou? 7 itens distintos. Se considerar que no curso do processo administrativo tributário foram respeitados todos, aí que eu entro na questão, né, da nulidade, respeitados todos os ditames legais, bem como as prerrogativas estabelecidas pelo artigo 142 do CTN, bem como todas as prerrogativas estabelecidas pela lei que estão presentes, todos os requisitos legais necessários ao mesmo, e não se vislumbra, portanto, qualquer nulidade. Analisando as provas existentes a legislação aplicável à matéria, verifica que não há como dar guarita às alegações apresentadas pelo contribuinte em seu recurso, como posso demonstrar. Da leitura atenta ao recurso do contribuinte, verifica-se que ele, além de não ter logrado prestar os devidos esclarecimentos, limitou-se a afirmar que as omissões e incorreções apuradas no levantamento fiscal levado a cabo pela autoridade coatora teriam sido decorrentes de meros erros e equívocos cometidos por sua empresa na transposição de dados, o que, a nosso ver, equivale à confissão tácita do cometimento dos ilícitos apontados na peça de acusação. O levantamento fiscal encontra-se disciplinado no artigo 509 e 509A do regulamento do ICMS, nos segundos termos do regulamento do decreto 45.490. Analisando os dispositivos supracitados, nota-se que o parágrafo 1º do artigo 509 diz que o levantamento fiscal poderá é o verbo que ele usa, tá? Poderá ser utilizado qualquer meio indiciário. Já o artigo 509A, ele é mais detalhado, em seu caput, e no parágrafo 2º, esclarece que a ocorrência da omissão das operações será presumida das hipóteses a que seus incisos se referem, que, diante dessa presunção, caberá ao contribuinte o ônus de prova de não ocorrência dos fatos gerados do pagamento do imposto. O relatório circunstanciado trazido pelo fisco, juntamente com o presidente AIN, folhas 11 e 12, esclarece devidamente a metodologia empregada para a realização do trabalho fiscal, demonstrando a forma utilizada pelo fisco para chegar às suas conclusões, cumprindo com perfeição com a sua finalidade. Destacamos que o levantamento fiscal tomou por base as notas fiscais de entrada e de saída relativas aos períodos de 19 e 20, que se encontram relacionados às folhas 28 e 368, bem como os registros inventados dos últimos dias do exercício, folhas 369 a 698, tendo sido relacionados 4 produtos de maior representatividade no movimento total da empresa e aplicada a seguinte fórmula, que é a regra normal de levantamento. A estoque inicial é mais entradas, menos estoque final, igual a saídas. As saídas calculadas foram, então, confrontadas com as saídas registradas pelas notas fiscais escrituradas pelo interessado,
em seus livros fiscais e contábeis, ajustando na diferença de entrada e saída de apuradas nos itens 1 a 6 do auto de infração. Aliás, bem lembrou a representação fiscal em seu parecer. Assim é que o fisco bem demonstra as acusações mediante ficha de conclusão fiscal e demais elementos na conta fornecedores, mediante a precisa indicação de que os dados foram extraídos dos livros e documentos do próprio contribuinte, relatórios de despesas, cópias de livros fiscais, dentre outros elementos. Argumento contribuinte nada traz em contraprova quanto à diferença apurada, mera disparidade encontrada nos registros fiscais. Argumenta a parte onde acaba sendo impossível contraditório. O levantamento efetuado decorre do trabalho fiscal realizado à luz do artigo 509 do regulamento. Destaque, o levantamento fiscal realizado com base no 509, aprovado pelo Decreto 45.490, além de ser procedido do fisco na forma da norma frente à ausência de comprovação por parte do contribuinte no levantamento, o fisco leva em consideração todos os elementos produzidos pelo contribuinte, a agente competente, ou seja, o sujeito passivo da obrigação tributária. Estes são traduzidos em fatos econômicos de seguida são transportados para o mundo jurídico com a formalização dos fatos, transformando-se em fatos jurídicos, nascendo nesse momento a obrigação tributária da norma geral abstrata, contida na norma positiva, individualidade de forma objetiva, os atos praticados por esse sujeito passivo em especial. Vale dizer, o artigo 509, que autoriza o trabalho fiscal onde as diversas diferenças, como examino com detalhes, são extraídas dos elementos fornecidos pelo próprio contribuinte e seus tipos de fiscais, além das notas fiscais de entrada e saída, decorrentes de entradas diversas de suas obrigações principais e de pagar determinado tributo, bem como em virtude de descobrirem as mesmas obrigações principais, acessório, colocando o contribuinte como incurso nas penalidades fixas pela norma. E referir a conclusão da existência de diferenças apontadas decorre do levantamento efetuado, onde, para todos os efeitos, não ocorre a chamada presunção como argumento contribuinte, posto que temos um fato concreto, a diferença ou a ocorrência de diferença entre diferenças decorrentes de determinada situação, fato que é justamente a existência de referida de diferença leva à presunção lógica de um outro fato no mundo concreto, qual seja, no caso, a entrada do estabelecimento de mercadoria sem documento fiscal, por exemplo. E, nesse contexto, o conceito de Carnelucci, que é que, do ponto de vista da finalidade, as provas são meios de buscar a verdade, do ponto de vista do resultado, são meios de fixar os fatos. E aí eu falo um pouquinho sobre prova, sobre levantamento, não vou cansá-los com isso, porque é retórica e é a análise que eu faço do levantamento, o conceito do levantamento. Lembro do 112 do CTN, falo a base, né, do lançamento, que são dados organizados de forma lógica, onde é possível ao fisco estabelecer uma relação entre os recursos disponíveis e a aplicação desses recursos, visando determinar o contribuinte a oferecer à tributação todas as receitas oferidas no período. Tá? Então, é isso que o fisco fez. Tá? E aí eu passo, então, a pincelar sobre o ônus da prova, tá? Que eu vejo que o contribuinte tenha, dentro da sua atividade materializada, esse ônus. Lembra Alberto Xavier. Vou pulando um pouquinho aqui para não... Aquilo que eu disse, meu voto é um pouquinho extenso, tem 50 laudinhas. E digo, olha, nesse sentido é que os relatórios monetários elaborados pelo fisco foram as 13 a 27, esclarecem devidamente todo o trabalho realizado, tendo sido demonstrado pelo fisco as diferenças apuradas para chegar às suas conclusões, por meio de 4 operações aritméticas apuradas para chegar às conclusões, como bem destacou o culto do jogador singular em sua adesão 2183 seguinte. Vale dizer, inclusive, referencia a metodologia empregada no presente caso, foi descrita no relatório substanciado, folhas 11. De acordo com essa descrição, o levantamento teve por base os notas fiscais de entrada e de saída nos períodos 19 e 20, relacionados às solações, bem como registros de inventários de cada exercício. Foram relacionados os 4 produtos, como eu já citei lá em cima, né? Tá? E aí eu falo, olha, 19, diferenças de entrada, pneus e câmaras.
19, diferença de saída, pneus e câmaras. 20, a mesma coisa, diferença de entradas, pneus, e 20, diferença de saída. As mesmas informações foram utilizadas para a constatação de que os itens do estoque final de 20 foram e é o item 7, né? Foram subavaliados em 4.677.107,79. No cálculo, foi considerada a média ponderada dos valores de entrada acrescidos dos valores constantes do estoque inicial. O valor médio calculado para cada item foi, então, objeto de comparação com o seu respectivo preço médio declarado pelo contribuinte no inventário de 31 de 12/20, o que permitiu a identificação da diferença de avaliação do estoque final do período. Ainda quanto ao item 7, o auditor bem esclareceu a subavaliação do estoque final, representa uma intervenção que impacta negativamente o resultado bruto da empresa, caracterizando a emissão de receita. Assim é que, nos termos do artigo 509-A, essa situação autoriza a presunção de que houve emissão de operações tributárias realizadas sem o pagamento de imposto. Assim, o valor do imposto devido foi calculado mediante a aplicação da alíquota de 18% sobre a diferença apurada, resultando no valor de 880. Continuando, a autoridade fiscal afirma ainda que notificou o contribuinte para que corrigisse as irregularidades apontadas conforme se verifica a folha 703, 704, mas somente parte dessas irregularidades foi sanada. Os itens não regularizados são os que compõem a presente autuação. Ainda foram atendidos todos os requisitos legais de validade para a realização do levantamento fiscal, embora o artigo 74 da lei possibilite a regulação do levantamento a partir de diversas fontes de informação, admitindo, inclusive, a utilização de outros elementos de informação não previstos no presente caso da constatação de emissão de receitas, em virtude de subavaliação de itens de estoque de 20, a identificação do momento real tributável correspondente à emissão de entradas e saídas nos anos de 19 e 20 resultaram no levantamento realizado com base em todas as notas fiscais e nos registros limitados que compõem a escrituração fiscal e IFD do contribuinte. Pelo que consta dos autos, os trabalhos fiscais não se pautaram por informações registradas em sistema de controle interno da autuada, conforme esta alega em sua defesa. Foram utilizados somente documentos de registro de natureza fiscal de caráter oficial e de empregos obrigatórios pelo contribuinte do ICMS nos termos da... Faltou um T aqui. Deixa eu procurar me declarar que era dos termos da legislação paulista. Ainda foram atendidos a todos os requisitos pressupostos do artigo 142 e 149 do CTN. Assim, examinando o mérito os argumentos interessados desde a defesa e RO, sendo que a autuante sustenta a improcedência das acusações por erros de metodologia, teriam impedido a correta rastreabilidade, posso usar uma palavra difícil, de cada produto, exercendo o seu direito de defesa. Todavia, não obstante os argumentos de acordo com a disciplina legal, o levantamento fiscal não se presta à rastreabilidade individual de cada produto comercializado pelo contribuinte, nem poderia ver que constitui um instrumento moldado para viabilizar a aprovação do movimento real tributável, num contexto em que a sonegação de informações de caráter obrigatório impediria a utilização dos meios ordinários da fiscalização. Por essa razão, o artigo 74 permite que o movimento real tributável seja apurado com base em elementos meramente indiciários, e o parágrafo 3º prevê que a diferença apurada por meio do levantamento fiscal será considerada decorrente de operação ou prestação tributária. Ao contribuinte, fica sempre ressalvada a possibilidade de impugnar de forma específica e mediante comprovação a ocorrência de equívocos no levantamento fiscal ou a inocorrência das omissões, fazendo valer, assim, o seu direito de ampla defesa no contraditório. De tal sorte, neste ponto, não resta razão interessada em relação aos supostos erros de metodologia que alega estes erros no levantamento fiscal, que, a seu ver, prejudicaram a liquidez e a certeza do crédito constituído através do presente levantamento. Algumas notas fiscais não foram computadas no saldo de estoque, apesar de devidamente registradas no RD, não foram consideradas no levantamento. Alguns itens foram computados em dobro por terem sido somados no código de outros itens. Foram indevidamente consideradas operações de saídas
não registrada, ou seja, por cancelamento de notas fiscais em virtude de devolução de mercadoria. E foram consideradas algumas operações de remessa em garantia / devolução. Porém, no que se refere às suas alegações, o levantamento fiscal é resultado matemático e referidos aos argumentos postos dizem respeito aos itens. E aí eu coloco aqui, não vou falar, olha, 10, 20, 00, né? Está aqui, está no meu voto. Abrangidos pelas notas fiscais 7.124, de 3/1/19, também eu falo as notas fiscais da inscrição. Destes, todos os produtos contidos nos documentos fiscais constam de pelo menos uma das relações de entrada juntadas às folhas 26 até 153, demonstrando que, ao contrário do que é alegado pela defendente, foram computados no levantamento fiscal. Assim, a exemplo, podem ser citadas as 20 unidades do item 20.000 objeto na nota fiscal 759.262, de 21/1/21, identificadas em uma das linhas da relação de folhas 31, as 16 unidades de item tal, objeto na nota fiscal também de 7 do gozado, que quando eu fui ver, eu me até estranhei, identificadas em uma das linhas de relação de folha 113, e as 1.080 unidades do item tal, objeto na nota fiscal tal, de 25/11, identificadas em cada uma das relações de folha 153. Ainda no mesmo sentido, cabe fazer referência aos 680 itens da C1 51-3400X, objeto das notas fiscais 7.129, de 7/1/19 e 7.158, de 9/1/19, os quais podem ser identificados em duas linhas de relações das folhas 121. Por sua vez, segundo a autuada, os itens que apresentam a descrição conjunto 1 e 2, pneu industry ou semelhantes, teriam sido computados em dobro, ocasionando manifesto erro de levantamento, pois corresponde a um produto único composto de um pneu e uma câmara de ar, e não de dois produtos, como presumidos pela fiscalização. Seria o caso dos códigos tais, abrangentes por tais notas fiscais. Eu falo aqui. Em relação a estes reclamos, o auditor bem destacou e manifestou-se com precisão que, para efeitos de levantamento, as quantidades devem ser expressas em unidades, razão pela qual referidos itens foram duplicados, mas resultou de a duplicação foi considerada tanto nas entradas como nas saídas e nos últimos itens inventários, assim como para o cálculo de variação média dos produtos, de maneira a assegurar a neutralidade sobre o resultado do levantamento, assim equivoca-se a parte em relação ao segmento de erro do levantamento fiscal. Que, na verdade, nós estamos falando de pneu e câmara, né? Ainda nas operações registradas como a devolução de venda de mercadorias não foram consideradas para fim do levantamento fiscal. É o caso dos itens, e eu relaciono aqui, os quais não constam das relações de entradas ou de relações de saídas afastadas ao feito. Destaque, nos termos do artigo 4º, inciso 4º do regulamento, a devolução de uma mercadoria é a operação que tem por objetivo anular todos os efeitos de uma operação anterior. Cabe aqui lembrar o quanto dispõe o item 3 da Decisão Normativa CAT 4 de 2010, que, pelas regras gerais do ICMS, qualquer devolução da mercadoria efetuada pelo contribuinte do imposto, indústria comercial, revendedores ou qualquer cliente obrigado à emissão de documento fiscal, quer deste Estado quanto de outras unidades de ação, deve ser acompanhada da nota fiscal, com destaque do ICMS, calculado pelo mesmo valor da base de cálculo e pela mesma alíquota da operação original de venda com expressa remissão ao documento correspondente, observado ainda o disposto do artigo 57 do regulamento, que prevê a aplicação de forma do cálculo do imposto, inclusive quando trata-se de mercadoria em operação interestadual. Com efeito, observa as notas fiscais de devolução que instruem a defesa foram emitidas pela própria interessada, ora recorrente, apesar de indicar estabelecimentos contribuintes ICMS com remetentes de mercadorias devolvidas, os casos estavam obrigados à emissão de documento fiscal. Vale dizer, as notas fiscais de devolução apresentadas pelo impugnante foram emitidas em desacordo com a disposição da legislação tributária paulista, pelo que não se apresenta comprovar o recebimento das mercadorias devolvidas. Quanto a essas notas fiscais, a impugnante não trouxe elementos válidos de demonstrar a entrada de mercadorias em seu estabelecimento. Logo, correta a conduta do
auditor ao deixar de incluir os documentos fiscais emitidos de forma irregular. Ainda para os devidos efeitos, e ao contrário do que alega interessado, as operações de remessa em garantia também foram desconsideradas, não tendo produzido qualquer interferência no resultado da apuração fiscal. É o caso dos itens que eu relaciono, objeto na nota fiscal 3.000, eu falo todas elas. Tá? Nenhum item relacionado a esses documentos fiscais consta do levantamento. Também a interessada assevera ter cometido erros de digitação dos códigos de alguns itens no sistema, o que teria contribuído para distorcer os resultados do levantamento fiscal. Acontece que os exemplos fornecidos em sua defesa não corroboram a afirmação. Veja-se que na relação de entrada, folha 60, pode ser constatado o lançamento de 16 unidades do item tal, exatamente a mesma quantidade registrada na nota fiscal 8.219, de 2/9/19, folhas 1.057. Do mesmo modo, também consta a relação da entrada, a folha 111, o lançamento de 3 unidades de item de código 505200FX, mesma quantidade registrada na nota fiscal 7.936, de 2/7/19, folhas 1505. Por outro lado, não foi identificado o suposto erro de digitação dos itens da nota fiscal 7589, de 17/4/19, que teriam sido equivocadamente lançados no código 51.3400FX. Ainda quanto à nota fiscal 861, o contribuinte afirma que a operação não foi realizada segundo manifestação eletrônica registrada em 27/9/19. De acordo com o artigo 19 da Portaria CAT 162/2008, que dispõe sobre a emissão da nota fiscal eletrônica no Estado de São Paulo, o pedido de cancelamento da nota fiscal pode ser considerado desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria e que seja realizada dentro do prazo regulamentar, que, em regra, é de 24 horas. Já o parágrafo 2 estabelece que o pedido de cancelamento da nota fiscal eletrônica poderá ser recebido fora do prazo regulamentar pela Secretaria da Fazenda, desde que ocorra em até 480 horas do momento da concessão da autorização do uso da nota fiscal. Após esse prazo, a solicitação do cancelamento deve ser realizada segundo o procedimento previsto na portaria, aliás, na adesão normativa CAT 2 de 2015. Assim, sem nem que pese o registro da não realização da operação efetuada no sistema nota fiscal, conforme o print que ilustra a defesa de folhas 735, não há prova nos autos de que a interessada tenha providenciado o cancelamento da nota fiscal 861. Ademais, o auditor autuante afirmou terem sido computadas todas as notas fiscais ativas que não foram oficialmente canceladas, procedimento que está de acordo com a legislação tributária. Segundo esse exame, a interessada destaca existir erro decorrente na soma da quantidade de valores do item tal ao item tal, conforme pode ser visualizado na página 20 da redação de entrada de pneus levantada para o ano de 19 às folhas 47. O erro é admitido pelo autor do feito, que nada obstante afirma que não houve impacto sobre os resultados do lançamento. Por quê? Porque as quantidades e os valores acabaram sendo compensados. De fato, a referida relação demonstra que o exercício 19 ingressaram no estabelecimento 6 unidades do produto, 12,90 mil, no valor de R$ 966,51. Assim é que, de acordo com a planilha de levantamento específico, no mesmo período foi registrada a saída de 6 unidades dos mesmos produtos pelo valor de R$ 1.064,78, sendo certo que o estoque inicial e final estavam zerados, o que resultaria a existência de diferença de saída para o produto, como é defendido pela impugnante. Ocorre, porém, que as 83 unidades do item tal adquiridas pelo valor de R$ 15.000 não correspondem a saídas em mesmas quantidades e valores do período. Portanto, as diferenças apuradas no levantamento específico válido e não estão retificados os valores, senão do código do produto computado, considerando a saída do período e a indisponibilidade do crédito tributário. Desse modo, a metodologia aplicada pela autoridade fiscal é válida, porquanto
desenvolvida em conformidade com a legislação tributária, não encerrando inconsistências capazes de prejudicar os resultados da apuração. Os demonstrativos de documentos que instruem o AIN evidenciam que a autuária incorreu nas omissões de entrada e de saída descritas, bem como na subavaliação dos índices de seus estoques irregulares que conduzem à presente atuação, como bem referenciou a RF, representação fiscal, em seu parecer em contra-razões de recurso ideal. Ademais, mesmo que a maior parte de sua produção estivesse sujeita à alíquota de 4% nos termos da Resolução 13 de 2012 do Senado Federal e do Convênio ICMS 38 de 2013, a situação presenciada na espécie não permite que se verifique a origem e o destino na mercadorias cuja entrada e saída são omitidas do controle fiscal. Em outras palavras, não há como se aferir o procedimento dos requisitos previstos para a aplicação da alíquota vinculada nos alíquotas de diplomas. Em complemento, o parágrafo 4º do artigo 74 da 6374 prevê expressamente que a diferença apurada por meio do levantamento fiscal deve ser submetida à alíquota de 18%, só se o contribuinte tiver praticado a operação sujeita à alíquota maior, não prejudicando o argumento e não se o justificando mesmo. Outra também não é a conclusão a qual se pode extrair em relação à argumentação relativa à redução da base de cálculo prevista no Convênio 6 de 2009, que depende de requisitos específicos cujo cumprimento não é possível tirar, virem de decorrência das omissões das entradas e das saídas apuradas. Quanto ao item 7, observe que a omissão de receita decorreu em virtude da subavaliação de itens do estoque de 20 e resultou no levantamento realizado com base em registro de inventário que compõe a escrituração fiscal e FD e o contribuinte e o caráter fiscal adoção obrigatória. Todavia, os valores de entrada e de saída foram levantados a partir de dados fiscais de notas fiscais, emitidas pelo respectivo período, conforme demonstrativos juntados ao processo. Portanto, os trabalhos fiscais foram desenvolvidos em consonância com as regras específicas do levantamento fiscal e o modelo de apuração idealizado pelo contribuinte não pode se limitar ao exame de seus registros de inventário. Ainda a subavaliação do estoque leva à legítima presunção legal de omissão de receitas tributadas. Essa previsão encontra fundamento legal no capítulo do artigo 74A do regulamento, não, da lei 6374, não restando nenhuma mera avaliação subjetiva da autoridade fiscal. Logo, neste ponto, caberia à interessada o ônus da prova no sentido de caracterizar a presunção mediante a apresentação de provas, em contrário, em demonstrativo que comprovasse a inocorrência da subtração ou da omissão de receita. Neste contexto, junto às notas fiscais da amostragem, como faz a definente, é claramente ajuntada, é claramente insuficiente para esse parâmetro. Veja que o levantamento fiscal é a apuração fiscal, leva em consideração todo o movimento de gestão ao longo do exercício para os itens relacionados no período ser elidida por meio de uma simples amostra documental que pode representar exames isolados de forma no contexto, tratando-se de um critério matemático que apura a exigência da diferença. Aliás, lembra a representação fiscal, e eu transcrevo aqui, não vou cansá-los, o item 38 do parecer da representação fiscal. Ainda, o anexo relativo a cálculo das diferenças sobre a avaliação em estoque ilustra a metodologia aplicada para a constatação da subavaliação de itens do estoque final de 20. No cálculo foi considerada a média ponderada dos valores de entrada acrescidos dos valores constantes do estoque inicial, o que foi calculado o valor médio para cada item. Foi, então, objeto de comparação com o seu respectivo preço médio, declarado pelo contribuinte no inventário de 31 de 12 de 20, o que permitiu a identificação da diferença de avaliação do estoque final do período. Do anexo consta a observação de que os resultados não incluem o valor de ICMS a fim de evitar distorções. A diferença apurada no valor tanto foi transportada para a ficha de conclusão fiscal, folhas 699, de modo a espelhar o impacto nos resultados do período. Também serviu de parâmetro para o cálculo do imposto exigido no item 7, o valor de 841 mil, como bem chamou a atenção a representação fiscal em seu parecer.
Ainda examinando a adesão com as alegações postas no recurso zero, verifico que a adesão monográfica já haviam sido colocadas por terra uma de forma diferente todas as pretensões do contribuinte. Assim, temos, como bem resumiu a representação fiscal, né, o levantamento fiscal tomou por base as notas, a autoridade notificou o contribuinte, enfim, eu transcrevo nessa parte do parecer da representação fiscal. Ainda no que se diz respeito aos outros pratos para fiscalização, que estes são... Deixa eu ver como é que eu apago aqui. Eu tenho um flag, às vezes eu troco dele. São fruto de meros erros de transcrição, equivale à prática de confissão cometido nas infrações relatadas no auto de infração. O levantamento fiscal presta-se exatamente a apurar o movimento real tributário. Então, eu afasto o argumento. Também não restam dúvidas quanto à natureza, a penalidade aplicável na graduação das multas. Ainda observo que o benefício de redução não se aplica e, efetivamente, eu estou conhecendo e não provendo recurso. Eu, realmente, a única coisa que eu não fiz aqui, eu achei até um pouco despicida pela forma como veio, hoje é falar sobre o laudo, porque o laudo é um ponto de vista, ele nada de objetivo fala. Mas eu posso até... cadê minha bolinha aqui? Acrescentar isso para não ficar em óbitos, tá? Ainda... Este e nada muda o este e nada muda ou altera. Me desculpem. Vou mudar isso. Para a próxima eu mudo o teclado aqui. Um ponto de vista não representa nossa. Pronto. Ainda quanto ao lado apresentado, este em nada muda ou altera o convencimento desse julgador, sendo apenas um ponto de vista não apresenta a prova, não representa a prova nos autos da não existência das diferenças. E, efetivamente, eu sempre falo do laudo, mas aqui eu achei meio despicindo nele me manifestar, tá, assim, com detalhes, porque ele não traz elementos que eu tenha me convencido, tá? Então, que fica bem adstrito ao livre convencimento do julgador. E assim que eu volto, eu vou registrar. Então, deixe-me pensar aqui. Vamos ver. Ctrl+C. Ele seleciona tudo? Não, filha da mãe. Voto lido. Vamos aguardar o registro. Enquanto isso, vou seguir aqui. Eu vou apanhar só um instante, doutor Zúlio. Tá. Deixa eu seguir aqui. Doutor Tiago, pela representação fiscal, alguma consideração? Sem considerações, presidente. Obrigado. Doutor Samuel. Presidente, bom dia a todos. Eu tenho, sim, algumas dúvidas e fico em virtude
do parecer, manifestação fiscal apresentado pelo autor do feito com relação ao laudo. Eu destaquei aqui 3 pontos, e acredito que tenha mais até, mas eu acho que eu não tenho condições de aprofundar essa análise aqui em sessão, então eu estou tendente a pedir vista deste processo. Essas questões que eu apontei são relativas a supostos erros reconhecidos pelo próprio autor do feito, mas que não resultou em nenhuma alteração aqui no resultado do julgamento. Então, eu preciso dar uma analisada com cautela aqui e mais profundidade. Perfeito. Doutor João Marcelo? Doutor Ítalo, eu não tenho nada a opor às vistas do Dr. Samuel. Realmente tem essa questão do laudo, acho que precisa ser aprofundada. Assim, só reforçando as dúvidas do Dr. Samuel, vou ao laudo e vejo que, por exemplo, o autor do feito, ao analisar vou à manifestação do autor do feito e, ao analisar tanto o laudo quanto as considerações postas em recurso ordinário, diz, por exemplo, sobre erros aqui do estoque, de uma autuação e acarretou em um benefício ao contribuinte de uma autuação menor de 90 unidades, que também deveriam ter sido ajustados pelo inventário, sendo que se tivesse feito não restaria diferença nenhuma, o qual concordamos plenamente. E em outros pontos também discorre sobre concordar com algumas das considerações trazidas pelo contribuinte, de modo que, como consequência lógica, deveria haver, no mínimo, a redução do crédito tributário nesses pontos. Então, acho que realmente é algo que merece uma consideração maior. O que é interessante, eu analisei isso ao longo do meu voto, vocês devem ter percebido, e que, efetivamente, esses, vou chamar de erros, né? Na verdade, eles acabam não trazem consequência ou diferença para o levantamento fiscal. O próprio autor do feito, ele fala, olha, se tinha um valor de 10 aqui, como esse valor de 10 ele estava aqui na saída, estou só exemplificando, efetivamente ele não refletiu em exigência do imposto, tá? Não prejudicou a exatidão do levantamento fiscal. Foi isso que aconteceu. E ele analisou bem isso daí, o auditor autuante. Perfeito. Por isso que eu não considerei. Doutor Tiago, vontade. Nesse sentido, eu gosto apenas de destacar que, geralmente, eu não me aprofundei na análise, né? São 7 itens aí que a gente está falando e, enfim, é um auto complexo. Mas, geralmente, nos levantamentos, uma coisa que o Dr. Samuel e o senhor também podem levar em consideração nas eventuais vistas aí, é que os contribuintes eles costumam fazer uma série de alegações. Por exemplo, tem que excluir 20, tem que aumentar 10, tem que excluir 5. E, no final, chega-se num resultado. O que acontece? Muitas vezes, a gente fala, puxa, esse excluir 20 estava errado, mas esse excluir 10, ele tem razão. Só que quando você exclui os 10, você vê que daria um reformatio impégios, quando você acata aquela alegação dele individualmente, entendeu? Então, ela pode gerar um reformatio impégios. Então, eu acredito, pela minha experiência em tratar de levantamento, que pode ser o caso, que o fiscal olhou e falou, pô, realmente, ele tem uma razão aqui, mas isso não interfere no levantamento, porque isso poderia até piorar a questão da diferença apurada, tá? Então, é só algo para trazer luz ao caso aí para os senhores. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Pediu vista? Eu não vi. Não sei ainda, doutor Samuel vai seguir com o pedido? Tá. Vai solicitar? De fato, concordo com o doutor Tiago. O 0 a 0 ou a reformatio impégios, de fato, não vai gerar como consequência qualquer alteração no levantamento fiscal. Isso, de fato, concordo.
mas talvez a gente precise esclarecer, talvez o doutor Samuel vai poder confirmar isso ou não, se é necessário esse esclarecimento, se ficou claro através da manifestação do FRE que essa consequência aí é a encontrada após a análise dele. Mas vamos aguardar aí. Doutor Samuel, se fica à vontade, pode pedir vista concedida. Doutor Heliópolis, esse processo vai sair em vista com o doutor Samuel, e quando da elaboração do voto, esse processo vai retornar, a doutora vai ser intimada novamente para acompanhar a conclusão do julgamento. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada a todos. Bom dia. Bom dia. Em razão desse pedido, eu encerro aqui esse julgamento e, quando possível, esse processo retornará. Vamos seguir aqui com a ordem da pauta. Auto de infração 40.75.934, Atacadão, relatoria do Dr. Samuel, traz de um pedido de retificação de julgado, sem advogado presente, razão pela qual eu passo a palavra ao ilustre relator. Fica à vontade, Dr. Samuel. Obrigado, presidente. Eu já estou subindo o voto. Estou convertendo o julgamento em diligência, porque já está disponível. Ele é um PRJ que foi convertido como tal em decorrência da análise de admissibilidade do recurso interposto pela Fazenda Estadual. Então, a Fazenda Estadual interpôs um recurso especial e, no exame de admissibilidade, o presidente do tribunal entendeu que era um erro de fato, então, portanto, ele convertia o RESP em PRJ. Acontece que essa decisão retificanda não foi a 6ª Câmara que proferiu, foi a 2ª. Então, eu entendo, sendo um PRJ, está preventa a 2ª Câmara, então a gente está impedido de analisar esse PRJ, então tem que ser convertido em diligência para que o presidente promova a distribuição para um dos integrantes da Colém da 2ª Câmara. E tem um outro ponto também aqui no último parágrafo, é que eu estou recomendando o desentranhamento do documento contido às folhas 910, se eles puderem ver, que tem um documento estranho ao processo, então eu estou fazendo essa recomendação também. É como voto, presidente. Perfeito, doutor Samuel. Agradeço pelo voto. Doutor Tiago, alguma consideração? Presidente, esse processo realmente ficou bem confuso, tá? Doutor Samuel, eu não sei se o senhor viu, depois tem uma folha da presidência do Tite falando que teve erro no processamento como retificação de julgado e que deveria ser processado como recurso especial. O senhor chegou a ver isso? Pouco depois ali, um pouco mais para baixo. Deixa eu ver as folhas aqui. É um pouco depois desse despacho de admissibilidade que eu olhei e falei, caramba, isso aqui não está... Ai, peraí que eu abri no lugar errado aqui. Atacadão, né? Atacadão. Eu estou achando, doutor Samuel, que seria mais um caso de devolver para a presidência do Tite se for isso para mesmo, processar o recurso especial e cancela a retificação de julgado. Quer ver? Ó? Folhas 909. Não, perdão. Esse aqui é um outro da PGE que informa que a autuada ganhou ação judicial. Então, esse auto provavelmente vai ser cancelado, tá? É o 908. É 908, isso. O engraçado é que o 909 fala sobre Carrefour, né? Eu não sei se o Atacadão está aí junto nessa ação. Acho que fala dos dois, presidente. Ah, tá. Tá bom. Aí fica só essa... Então eu faço essa alteração aqui agora, presidente, diante do alerta do Dr. Tiago. Então, que nem como PRJ deveria ter sido tratado no meu voto. Mas eu não tinha visto, não. Obrigado, Dr. Tiago. De qualquer forma, vai voltar para a presidência, né? Para dar o... Tá bom.
Presidente, se o senhor quiser passar por algum outro caso, eu vou fazendo aqui. Tá bom, tá Tá bom. bom? A gente vai fazer isso. Vou seguir aqui. Indo ao auto de infração 446.777, CAV Sul, Centro de Apoio de Vendas de Produtos Pessoais e Artigos para o Lar, Limitada. Relatoria do Dr. João Marcelo, traz de um recurso misto sem a presença de advogado. Então, eu passo a palavra ao Dr. João Marcelo. Já é possível registrar o voto, doutor. Muito obrigado, doutor Ítalo. Eu estou fazendo, então, o registro, e aí eu já passo a leitura. Feito o registro, então vou passar a leitura aí do voto. Então, trata-se de recurso de ofício, né, para as folhas tais e de recurso ordinário, interposta em face de decisão de primeira instância, que julgou parcialmente procedente o autor de infração relativa à seguinte infração. É uma infração de falta de pagamento do imposto, em R$ 1.710.315,47, na qualidade, né, do contribuinte ser substituto tributário na entrada do território desse Estado de mercadorias sujeitas ao recolhimento por substituição tributária nos termos do artigo 426-A. A infringência foi do artigo 426-A do RICMES e a multa foi capturada no artigo 85, inciso 1, a linha L, né, combinados com os artigos com os parágrafos 1º, 9º e 10º da lei do ICMS. Em sessão havida em 17 de novembro de 23, os presentes autos foram objeto de julgamento pela 10ª Câmara Julgadora desse tribunal, sendo certo que naquela oportunidade restou consignado que seria necessário comprovar a retificação das guias GARES, que em tese comprovariam o efetivo pagamento do imposto lançado de ofício. Conforme excerto da decisão, transcrito a seguir, eu vou passar a leitura só da parte grifada, que é bem no final. Portanto, a decisão recorrida seguiu na mesma linha da manifestação fiscal, calculando os valores apresentados pela autuada, motivo pela insurgência da douta representação fiscal. De fato, compulsando os autos, não encontrei documentos que comprovassem o deferimento do quanto solicitado pela autuada para alteração do CNPJ matriz constante das GARES, grifos nossos. Com efeito, o julgamento foi convertido em diligência, para que se fossem apresentados os resultados da solicitação de retificação suscitados pela recorrente às folhas 954. Nesse sentido, converto o julgamento em diligência para que a autuada apresente o resultado da solicitação formulada, folhas 761 e seguintes, para melhor avaliação da tese recursal. Após, o feito deverá ser remetido ao douto FR autuante, em seguida, né, deverá transitar pela douta representação fiscal, retornando o feito para julgamento dos recursos. Da breve leitura do arresto proferido pela 10ª Câmara Julgadora, verifica-se que, primeiramente, a contribuinte autuada deveria ser intimada para apresentar o resultado dos pedidos de retificação das guias, com a posterior remessa dos autos para o FR autuante e ato contínuo para a representação fiscal, para somente, então, retornar para julgamento. Contudo, as folhas 960 foi determinada a manifestação de todas as partes no prazo de 30 dias, contrariando assim a determinação da 10ª Câmara Julgadora, consoante consignado pela douta representação fiscal às folhas. Ato contínuo, o contribuinte se manifestou às folhas, oportunidade na qual apresentou documentos que, em tese, confirmam o deferimento pedido. Com efeito, resta claro que os autos não poderiam ter sido distribuídos para novo julgamento,
uma vez que não houve manifestação do FR autuante, nem tampouco parecer elaborado pela ilustre representação fiscal acerca dos documentos apresentados. Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, devendo, após a conclusão dos trabalhos determinadas folhas 954, retornarem os autos para novo julgamento desta Câmara. É como eu voto e submeto meus pares para apreciação. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço, doutor João Marcelo. Doutor Tiago, alguma consideração? Sem considerações, presidente, de acordo com o pedido da representação. Obrigado. Obrigado. Doutor Samuel, alguma Sem consideração? considerações. Perfeito. Doutor Zulli? Doutor Zulli está sem vídeo e áudio. Não sei se o doutor Zulli me ouve. Agora sim. Doutor Zulli, ouve o áudio. Sim. Gostaria de saber se tem alguma consideração com relação ao Não, voto do não doutor tem, João não. Marcelo. Não, eu já tinha visto o voto dele, não tem. Tá, estou Estou fazendo meio então a verificação. atrapalhado com 3 mouses aqui, eu vou ter que mudar o esquema aqui, que não deu certo. Fazendo verificação de quórum. Por favor, confirmarem aí a presença. Em votação. Conseguiu confirmar, doutor Zulli? Sim. O voto? Para mim não veio ainda. Deixa eu atualizar aqui. Não foi? Não. Estou apertando outra vez. Tá. Foi agora? Foi. Encerro votação. Prevalecendo aqui o voto que converte o julgamento em diligência para manifestação do AFRI, da representação fiscal, como já determinado outrora. Doutor Samuel, sigo para o meu voto? Ou quer seguir? Eu já finalizei, presidente. Tá bom, então vamos voltar lá no processo do atacadão. Atacadão. O áudio, doutor Samuel. Desculpa. Ficou assim. Trata-se de PRJ convertido como tal por determinação do ilustre presidente quando do exame de admissibilidade do recurso especial. Ocorre que referida determinação foi posteriormente retificada e tornada sem efeito as folhas 908, tendo sido ainda deferido o processamento do apelo interposto como recurso especial. Todavia, ainda assim, os autos foram distribuídos como pedido de retificação de julgado, que resta nitidamente equivocado, com efeito de rigor que se converte o julgamento em diligência para que o ilustre presidente deste elegante tribunal providencie a distribuição do presente processo como recurso especial. Em tempo, recomendo o desentranhamento do documento contido às folhas 910, haja vista tratar-se de documento estranho a este processo, a estes autos. Então, Perfeito. julgamento convertido. Perfeito. Confirmei o voto. Tá bom. Enfim, é um saneamento extremamente necessário, porque não há outra forma. Inclusive,
a questão do desentranhamento, porque realmente não é um documento sequer envolvendo outro processo. Então, essas considerações precisam ser levadas à presidência. Então, estou encerrando aqui os debates e fazendo a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que converte esse julgamento em diligência para as providências necessárias pela presidência do TIT. Passemos então ao último processo da pauta, 5011-460, Indústria de Bebidas Pirassununga. Meu voto já está registrado, não há sustentação oral, de modo que eu vou direto à leitura do voto. As acusações fiscais referem-se à falta de pagamento de ICMS em operações próprias e por substituição tributária relativa à venda de mercadoria, bebidas alcoólicas, classificadas na posição NCM 2208, estando sujeitos, portanto, à alíquota de 25%, frisando que esta está sendo cobrada, que está sendo cobrada a diferença entre o imposto calculado pela alíquota devida e o imposto efetivamente pago. Alega preliminarmente nulidade da autuação, em razão da ausência de elemento essencial, qual seja o termo de conclusão da verificação fiscal. Digo sem razão, o auto de infração está bem posto, suficientemente motivado e comprovado, tudo nos termos do 142 do CTN, frisando que o artigo 34 da 3457 não relaciona o termo de conclusão de verificação fiscal no rol de elementos considerados obrigatórios, de modo que afasto a alegação de nulidade. Quanto à alegação de que o auto de infração não passou por controle de qualidade, correta representação fiscal afirmar que não existe obrigatoriedade nem previsão legal para a juntada aos autos dos documentos pertinentes ao controle de qualidade. Afasto, portanto, tal argumento de nulidade. Ainda em preliminar, defende a recorrente a nulidade por insuficiência das provas carreadas, dispondo que, em que pese tem adesão elencada às provas carreadas, essa não debruçou-se sobre a qualidade destas. Repita-se dizendo que o auto de infração satisfatoriamente descreve e justifica a lavratura do auto de infração, evidenciando que a qualidade probatória do lançamento de ofício, a tese fiscal, contraposta pelas alegações do contribuinte, em sua antítese defensiva, confunde-se com mérito e com ele será apreciado. Meritoriamente, defende a recorrente que os produtos por si comercializados não decorrem da adição de vodka, mas sim da fermentação com adição de álcool etílico potável, no caso, fermentação de maçã alcoolizada. Dispõe ainda que descreveu lista de ingredientes, que os produtos são compostos por água gaseificada ou não, fermentado de maçã, álcool etílico potável, açúcar, aromatizantes e aditivos. No mais, a recorrente colacionou lista de ingredientes, dispõe que os supostos erros na aplicação da alíquota decorrem de operações realizadas com o produto Balalaika Fruits, Balalaika Ice, em razão de suposta adição de vodka. Conduta essa que os enquadrariam na NCM tal e não na NCM tal, adotada pela recorrente. Ainda defende que, ao contrário do que faz crer a autoridade fiscal, a posição 2206 da NCM não versa apenas sobre bebidas não alcoólicas. Em suma, descreve a recorrente que todas as bebidas possuem adição de fermentado de maçã, bem como nessas bebidas a adição de álcool etílico potável e não de vodka. Basicamente, são esses os argumentos para defender o correto NCM adotado pela recorrente. Digo sem razão. À luz das provas e fatos trazidos à baila, avaliando as teses de antítese, afirmo que me convenço das conclusões fiscais que arrimaram o lançamento de ofício, conforme bem sintetizado pelo autor do feito. Ao contrário do que coloca o autor, o fisco não afirmou que a posição NCM 2206 versaria apenas sobre bebidas alcoólicas, e sim que da leitura da descrição depreende-se que a suposição 220600 estaria restrita a 3 possíveis formulações.
outras bebidas fermentadas, mistura de bebidas fermentadas e mistura de bebidas fermentadas e bebidas não alcoólicas. Assim, ter ou não ter vodka na composição de seus produtos não é o que por si só fortaleceu o entendimento da autoridade fiscal pela reclassificação da NCM, visto que, embora conduzido pelas descrições de produtos fornecidos pela própria recorrente em seu site, expõe o autor do feito que não há, no informativo da empresa, menção existente de fermentado em sua composição, mas como se verá a seguir, mesmo essa característica não implicaria automaticamente na classificação das bebidas no subitem 22060090, mesmo que também haja realmente bebidas fermentadas na composição dos coquetéis fabricados pela recorrente, tratar-se-ia de misturas de bebidas fermentadas e bebidas destiladas, o que implicaria na sua classificação na subposição 2206, cabendo a ela já na posição 2208 a classificação no subitem residual tal. Embora não seja fácil a solução da celeuma, embora não seja fácil, a solução da celeuma se encontra nas manifestações da Receita Federal. Nesse sentido, conforme bem mencionado pelo AFRE e silenciado pela recorrente, esse é um ponto importante, o ato declaratório executivo tal, de 13 de agosto de 2014, estabelece que os produtos da marca Balalaica devem se classificar no NCM 22089000. Ademais, as soluções de consulta COSIT 98221 e 98464, embora tratem de produtos distintos, auxiliam na constatação de que os produtos originados da mistura de fermentado de maçã com determinada base alcoólica devem ser classificados na NCM tal, que foi adotada pelo FIS como correta. A graduação alcoólica do produto analisado na solução de consulta tal, aliás, aproxima-se do teor alcoólico dos produtos comercializados pela recorrente. A referida solução de consulta, mais do que classificar os produtos analisados na NCM 2208, presta-se a afastar a classificação daquele consulente na NCM 2206, dispondo que a bebida em exame, em consonância com o decreto tal, não pode ser caracterizada como bebida fermentada, tampouco como bebida fermentada com mistura de bebida, ou como mistura de bebida fermentada com bebida não alcoólica. Trata-se, sim, de bebida alcoólica por mistura, de que cuida a seção tal do decreto tal. Note-se, porém, que não se verifica em tal mistura a presença de duas ou mais bebidas fermentadas para merecer o abrigo da posição pretendida pela consulente. Fecho aspas. Destaca a recorrente que o fermentado tem baixo teor alcoólico e, ao ser armazenado, necessita de alcoolização para sua devida conservação, demonstrando pelos relatórios de dados gerais do produto junto ao MAPA, e pelos rótulos comerciais que juntam, que seus produtos contêm fermentado de maçã e álcool etílico potável, reforçando o teor da solução de consulta COSIT, dispondo que, repita-se, trata-se sim de bebida alcoólica por mistura. Em tempo, por bebida alcoólica por mistura, descreve o decreto 6871 de 2009, que regulamenta a lei 8918 de 94, que é bebida alcoólica obtida pela mistura de destilado alcoólico simples de origem agrícola, álcool etílico potável, que aqui destaco, que é utilizado pela recorrente, com outra bebida não alcoólica, ingrediente não alcoólico ou mistura. Assim, a mistura de fermentado de maçã com álcool etílico potável é o suficiente para classificar o produto fabricado e comercializado pela recorrente como bebida alcoólica por mistura, afastando do conceito de outras bebidas fermentadas, mistura de bebidas fermentadas ou mistura de bebidas fermentadas com bebidas não alcoólicas incluídas na NCM 220600. Não procedendo à afirmação da recorrente no sentido de que a grande diferença é que a vodka é uma bebida e o álcool etílico potável é uma base para a bebida, não podendo ser enquadrados como uma bebida pronta. A diferenciação de vodka ou álcool etílico potável é indiferente ou relevante para a classificação de seus produtos como bebida alcoólica por mistura, visto que o acréscimo de destilado alcoólico simples, álcool etílico potável ou bebida alcoólica traduzem identicamente uma bebida alcoólica por mistura, prevalecendo tal conceituação sobre uma bebida fermentada, ainda que com teor alcoólico. Ainda sem razão, a recorrente, ao defender que pela simples leitura do NCM 2208, é possível constatar que as bebidas atuais não se enquadram na pretendida posição, isso pois a posição 2208 abrange o álcool etílico no limite de teor alcoólico volume inferior a 80%, e como já exposto, o álcool etílico potável possui volume alcoólico de 95%. A descrição da NCM
não traz apenas álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80% de volume, mas também aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas, evidenciando que a base alcoólica do álcool etílico potável, ainda que em volume alcoólico de 95%, é utilizada na mistura de seus produtos finais, alcançando a classificação residual da NCM 2208-9000. Em suma, entendo que as bebidas comercializadas pela Recorrente, tratando-se de bebidas compostas de fermentado de maçã e álcool etílico potável, mesmo sem mistura de vodka, pertencem à classificação 2208-9000, sujeito à alíquota de 25%, correta autuação fiscal para exigente do imposto devido e imposto, a diferença entre o imposto devido e o imposto recolhido em operações próprias e por substituição tributária, mantendo, portanto, os itens 1 e 2. Subsidiariamente, alega sem razão recorrente que tanto houve pagamento do imposto que a Fazenda Estadual visa apenas a cobrança dos eventual diferença, sendo para que se constate uma diferença, há de ser realizado necessariamente algum pagamento, senão a autuação consubstanciaria-se em exigência de imposto não recolhido. O que se exige no item 1, como compreende a recorrente, é a diferença entre o imposto recolhido, a alíquota de 18%, e o imposto devido, a alíquota de 25%, o que justifica a penalização no artigo 85.1c, relativo à falta de pagamento de imposto por erro na aplicação da alíquota. Quanto ao item 2, alega a recorrente que há um evidente bis idem, digo que não há. A infração do item 1 traz de imposto por operações próprias, o item 2 de imposto devido por substituição tributária, sendo, pois, ocorrências infracionais autônomas. Argumento de indevida atualização da base de cálculo dos juros, cito a súmula 13 de 2018, e quanto ao argumento da Selic, eu afasto, dispõe o argumento de que equivocada a aplicação da taxa Selic pela Fazenda, dispondo que a fiscalização está interpretando incorretamente a questão da Selic, por estar se utilizando de taxa Selic acumulada, acrescida de mais de 1% que não se pode admitir. Estou afastando, aderindo como razão decidido disposto pelo julgador ACO, ao corretamente fundamentar que a súmula 10 está aplicada ao presente caso, limitando a atualização da taxa Selic. E quanto a esse particular do 1% nas frações de período, a despeito do valor calculado efetivamente ser superior, estamos defronte, né, da aplicação do artigo 28, devendo ser acatada a legislação vigente e válida, de modo que também estou afastando esse argumento. Diante de todo exposto, estou conhecendo o recurso ordinário, estou negando provimento, é assim que votei. Em debates, Dr. Tiago, alguma consideração? Sem considerações, presidente, mais um caso complexo, né, de análise de mercadoria, NCM, mas parabenizo aí pela análise completa e complexa do caso. Obrigado. Obrigado. Dr. Samuel, alguma consideração? Sem considerações também, presidente, ficou bem claro, acho que com o seu voto, parabenizo também. Obrigado. Dr. Zulli? Sem considerações, está perfeito. Realmente é isso mesmo, é isso que deveria ter sido exigido, como foi. Tá, vou lhe acompanhar. Obrigado, Dr. João Marcelo. Sem considerações, presidente, compartilho a opinião do Dr. Tiago, parabenizando pelo voto. Obrigado. Faço, portanto, a verificação do quórum desse caso. Votação iniciada. Dr. Zulli, o voto não chegou. Agora sim. Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria que conheceu do recurso ordinário e a ele negou o provimento. Encerrado também esse caso. Volto à pauta, todos encerrados. Encerro aqui no sistema a sessão de julgamento para que seja gerada a ata.
E formalmente eu encerro a sessão de julgamento, agradecendo a todos os presentes. Peço ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação.